Vou apresentar para vocês, então, rapidamente, esse projeto. E, bom, vou apresentar a mesa que está toda aqui presente. Governador, trouxemos aqui vários representantes sociais. Está o Gustavo Freitas, da Bunge. Pode puxar. Ali na nossa ponta, o Gustavo Freitas, da Bunge. O Marco e o Guilherme são os nossos brilhantes economistas da Fundação Getúlio Vargas, estão trabalhando em cima da matriz de sumo-produto. O Lobato é diretor da Associação dos Agentes Fiscais de Renda de São Paulo, que apoia a proposta, porque o agente fiscal de renda entendeu que a função dele não é arrecadar, não é, Lobato? É aplicar a lei. Só que, como falta a lei, e Kelvin dizia que a diferença entre o ladrão e o agente fiscal de rendas é que o ladrão aplica a lei. Agora, se você não tem lei, você é confundido com ladrão. Então, é muito importante para os agentes fiscais de renda, há um processo de conscientização disso, ter lei para aplicar, porque valoriza a categoria. Está ali o Cabreira, o nosso astro, foi coordenador da CAT e um membro relevantíssimo da nossa equipe aí, que está trabalhando todos os números, quantificando para a gente saber as alíquotas, que certamente serão as mais baixas de todo o Brasil. O Pedro Oliveira é diretor do Sindifisco, que é o Sindicato Nacional da Receita Federal. A gente está fazendo um trabalho com eles para a valorização do auditor da Receita Federal. E o Pedro já está convencido que é historiador também e está fazendo história. Eu ganhei um prêmio do Sindifisco, porque eu fiz 7 júris de um auditor que foi morto, né? Porque os auditores são mortos também, né? Nem todos são flores, né? Nestor, lá em Roraima. E, então, o Sindifisco também está nesse movimento de reflexão e de valorização do auditor fiscal através da valorização da legalidade. O André é o nosso civilista, o maior civilista do Brasil. A gente está alinhando a lei do ICMS pela primeira vez ao Código Civil, porque a matriz do ICMS foi constituída a partir do Código Comercial do Império e da Lei Civil de 1916. Enfim, mudou tudo, e até hoje a gente continua repetindo o mesmo cenário. A Van, ela é a redatora da nossa lei, que está trabalhando aí dia e noite no novo modelo nosso. O Nelson Machado, ministro eterno, que faz parte da equipe, tem comandado aí toda essa cena. José Bento, nosso diretor da GV Projetos. Oscar Vilhena, nosso diretor. O Ricardo é o secretário de Desenvolvimento do Mato Grosso. O Trigueirinho, o Max e o Lovatelli são representantes da Biov, que estão financiando esse projeto em nome do interesse público. Alfredo Maran, que é o presidente do Sindicato dos Agentes Fiscais aqui de São Paulo, engenheiro politécnico e que também entende esse favor da legalidade. O Martos, nosso ministro. O Zé Estevão, diretor da Fiesp. O Elcio Ronda, também diretor da Fiesp. Paulo Aires é professor da Universidade de São Paulo, filho do Aires Barreto, grande jurista, enfim, meu parceiro de vida. O Seneri, que é o nosso secretário de Fazenda, inovador, jovem, graças a ele, isso está acontecendo. Se não fosse o entusiasmo dele, a fé nele, desse projeto, isso não aconteceria. E o Isaías Coelho, que é a nossa lenda viva aqui da GV, que tem nos orientado e dado coach para nós nesse processo. Vou procurar apresentar rapidamente aqui. A ideia é estar apresentando, depois devolver para o governador Pedro Táxi para falar de qual que é o projeto político, qual que é o procedimento político que está sendo enfrentado, e depois abrir a palavra para todos. Em especial, eu queria que o André ajudasse a explicar a grande novidade desse projeto, que é a mudança do fato tirador, governador. Há uma tradição, e o Paulo acompanha bem isso, desde o Geraldo Ataliba, do Kleber Jardino, há uma tradição de que o ICMS incide sobre coisas. Só que o direito não é coisa, o direito é, por si, algo imaterial. E a ideia de incidir sobre coisas gera uma hipercomplexidade, porque os fiscais ficam contando soja, medindo peso, correndo atrás de boi. Isso é muito complexo, e haja fiscal para correr atrás de tanto boi lá do Mato Grosso, não é? Então, simplifica o sistema e a vida dos fiscais, se a incidência é não na movimentação e na saída da mercadoria, mas na realização do contrato. Então, isso muda o universo. E a saída do boi ou não é um problema, mas é um problema de direito privado e que diz respeito à eficácia do contrato, não mais à incidência da norma tributária. Então, acho que é uma grande revolução do nosso projeto, que permite uma simplificação cavalar para a Biov, por exemplo, porque a mercadoria que passa por vários armazéns não sofre incidência, só quando muda
transfere a propriedade. Então, acho que tem uma sutileza que só um governador jurista pode se dar conta, pode entender que a gente está trabalhando nesse projeto. Tem o negócio de mudar slide? Isso se insere dentro de um projeto nosso chamado Nossa Reforma Tributária. Esse nosso projeto é financiado pela Fresp, que está o Lobato aqui, e pelo Machado Associados. A gente trabalha com arquitetura jurídica de reforma tributária. E aqui está o nosso desafio. A gente apresentou para o Estado do Mato Grosso, apresentou para a Assembleia Legislativa, para os secretários de Estado do Mato Grosso, que ICMS a sociedade mato-grossense deseja. Um primeiro panorama da complexidade. Na verdade, eu posso ter uma base comum e dividir por um fato gerador. O que é lícito, o que paga, o que não paga. O que aconteceu no Mato Grosso? Eu fui dividindo isso por quinais, NCMs, regimes especiais, e cada quadradinho desse é um quadrado com milhares de regras que foram criadas e foram sendo produzidas. E o resultado disso, essa tomografia computadorizada da complexidade do sistema tributário do Mato Grosso, que a gente pegou uma funcionária exemplo, que é a Maria Célia, falei, pensa no sistema do Mato Grosso, ela pensou, colocamos ela numa máquina de tomografia, daí a gente tirou essa imagem aí, mas ninguém consegue explicar isso. O Cabrera tem outra, a gente fez com o Cabrera também, é mais complexo ainda, é de São Paulo. Mas o do Cabrera não deu para trazer porque a máquina quebrou no decorrer da tomografia, a máquina não aguentou, não suportou a complexidade que estava na cabeça do Cabrera. A ideia do CNRI gosta muito disso, essa ideia de contingência de vários contribuintes, de alíquotas distintas, ensejam a chamada fórmula da corrupção, que é corrupção igual ao monopólio do poder, mais discricionariedade, menos accountability. Ou seja, eu tenho ali uma legalidade para cada setor, uma legalidade para cada empresa, uma legalidade para cada KNAI, uma legalidade para cada NCM. Não tenho legalidade nenhuma. Na verdade, eu não tenho lei. Falta lei, na verdade, ao ICMS no Brasil inteiro, aos tributos do Brasil inteiro, em especial essa experiência do Mato Grosso, e eu não consigo, com tanta legalidade, tanta carga, informar para o consumidor que paga o pato, em homenagem à Fiesp. Ele não sabe quanto paga de carga tributária. Enfim, a ideia é acabar com um modelo como esse, e esse foi o debate que a gente começou a estabelecer no Mato Grosso. Aqui é a imagem que o governador gosta, que é uma imagem de fundo lá do Palácio do Mato Grosso, que traz as crianças e, ao fundo, o seu Adelino, não é? Que é a gente tem que fazer um sistema para o seu Adelino entender. E essa foto foi o Cabrera que tirou, que o Cabrera depois teve 2 filhinhos, o Matheus e o Lucas. Ele anda sensível, não pode ver criança sorrindo, emocionado, nem parece mais agente fiscal. O Cabrera está se desnaturando, está ficando humanizado. Tal. Isso está aparecendo na legislação do Mato Grosso. Qual foi a encomenda do governo do Estado, Oscar? Primeiro, o governador encomendou um sistema neutro, que não haja aumento de carga tributária. Ele segue a premissa do Nelson Machado, que diz que a gente vai fazer uma reforma da qualidade do sistema, não é para arrecadar mais, é para melhorar os fundamentos do sistema. Segundo, uma novidade que o governador abriu publicamente e abriu um discurso com a Assembleia, que ele vai empoderar a Assembleia, não é ele que vai definir a alíquota, não vai definir regime especial, ele entrega ao Poder Legislativo, que é justamente a função da lei, uma premissa que surgiu ali em 1215, que o governador está relembrando e fazendo acontecer aqui no Brasil. Enfim, a gente está trabalhando para criar um modelo e quem vai deliberar é o Poder Legislativo. Simplicidade não para o fisco, mas para o contribuinte, que é uma outra grande novidade de paradigma do sistema. Isonômico para o consumidor, ou seja, o mais neutro possível. A gente sabe que o processo político exige distinções, mas que elas permitidas por lei e pelo processo democrático. Neutro para o ambiente de negócios, não importa a organização do negócio que eu faça, a tendência é que o sistema seja neutro, para não incentivar o chamado planejamento tributário. Transparente para o contribuinte, consumidor e responsável. Nesse processo todo, aí a gente tem a lei de responsabilidade fiscal, tem a lei de acesso à informação, tem a lei da transparência. Enfim, a ideia é que, se eu tenho alíquotas uniformes e quem paga efetivamente é o consumidor, as empresas retêm, não há problema nenhum de, mensalmente, estar informando a todos os contribuintes do Mato Grosso quem paga e quem não paga. Mais eficiente que o fisco são os cidadãos para exercer o controle social sobre a administração tributária.
A ideia de arrecadar no lugar de desonerar, a gente tem hoje em dia uma série de aparatos fiscais, que são aparatos extrafiscais, que não se prestam a arrecadar, não garantem os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição e criam desigualdades e privilégios que não são revelados em função do sigilo. Então, uma ruptura desse paradigma, um modelo moderno que busque as melhores práticas nacionais e internacionais, daí a ajuda do Isaías foi fundamental. Uma outra novidade, um modelo que respeita a federação, a ideia do Mato Grosso é ser líder, na verdade, de novo acoplamento. O Isaías nos ensinou que lá a União Europeia começou com 2 estados, 2 países que se matavam, França e Alemanha, e hoje em dia são 27 Nações Unidas. A gente pode começar com Mato Grosso, pode se integrar com São Paulo, com outros estados, criar áreas homogêneas de tributação, de livre comércio, e, quem sabe, um dia o Brasil vira uma federação de verdade também, não uma federação de papel. E, 10º, mas não menos importante, em homenagem à ministra Carmen Lúcia, e a homenagem à autoridade mais importante aqui presente, além do governador, que é o povo brasileiro, o seu Adelino. A ideia é empoderar o contribuinte no debate sobre tributação, sobre carga tributária, sobre orçamento público. Então, essa é a grande novidade. É um prazer o governador estar trabalhando num projeto como esse, que a gente acredita. É uma grande novidade ver um governador ilustrado defendendo premissas como essa, e vou apresentar o que a gente conseguiu fazer através do direito. Tem coisa que a gente consegue resolver para o direito, e, humildemente, a gente entende que o direito tem limites e cria espaço para a política resolver. Então, há coisas como deliberação sobre incentivos, que a gente não consegue resolver só um cálculo político através da Assembleia, que é o palco desse espaço, e do Executivo. Por favor. Só explicar, ele falou seu Adelino várias vezes. Quem é o seu Adelino? O seu Adelino é um cidadão bem simples que mora numa cidade chamada Corizal, uma cidade pobre do estado, fica a 70, 80 quilômetros da capital, ao norte, e tudo que é feito no nosso governo, eu pergunto para o seu Adelino: o senhor entendeu, seu Adelino? Se o seu Adelino não entendeu, nós não estamos conseguindo fazer com que este projeto, esta atividade, esta concretização da política, ela chegue no cidadão. Se nós temos um português castiço, rebuscado, ninguém entende, se o seu Adelino não entender as ações do Estado, nesta linguagem com menos coisas de doutores, eu quero que ele, o seu Adelino, entenda todas as ações. Ele existe, e eu pergunto para o seu Adelino. Aí eu falei para o Eurico sobre o seu Adelino. Se o seu Adelino não entender, não vai adiantar nada. Então, o seu Adelino existe, ele estará na capa da reforma tributária, uma foto dele bem bonita, né? A ideia, então, tá propondo, primeiro, a ideia, para começar a montar um sistema como esse, é definir onde a gente quer chegar, quais são os valores que a gente quer defender. Então, a ideia é um sistema que defende efetivamente a simplicidade, a isonomia, neutralidade, transparência, e que funcione para arrecadar. Não adianta você ter tudo isso e não arrecadar. É fundamental ter esse eixo de sustentabilidade do Estado. E essa ideia de que eu tenho uma legalidade única para todos os setores, não uma legalidade por KNAI, por empresa, que isso, na verdade, enseja corrupção e privilégio. Então, a ideia, em homenagem ao seu Adelino, é criar um ICMS anticorrupção, que valorize o agente fiscal, que valorize a administração, que valorize o contribuinte e que não cause insegurança para as empresas que ajudam nesse processo de arrecadação. Então, a ideia é que eu tenha uma alíquota uniforme para todos. A gente está debatendo aqui e quantificando. A ideia é que a alíquota uniforme do Mato Grosso seja entre 18%, que é um limite político, e 12%, que é um limite constitucional, definido por resoluções do CONFAS. E a valoração de quem paga o imposto sobre o consumo é o consumidor, que é eleitor. Então, um reempoderamento da sociedade no debate sobre carga pública, que reflete para as empresas de segurança jurídica. Porque, se eu tenho um sistema em que quem define a carga é a lei, eu tenho que mudar a lei para mudar a carga, para mudar a alíquota. Então, isso comunica segurança e ambiente de negócios. A ideia do barquinho que a gente construiu para o Mato Grosso é ter uma alíquota uniforme entre 18% e 12%,
ter uma alíquota reduzida, que já vai reduzir de algo em torno de 35%, 30% para 25% energia, combustíveis e comunicação, que tradicionalmente são altas porque são fáceis de cobrar. Então, uma iniciativa do governo do Mato Grosso, uma preocupação do governador, é desonerar esse tipo de tributação que atrai a indústria e desonera o seu Adelino também. E tem uma alíquota agravada, que já é tradicional, sobre bebidas e cigarros, e que vai manter essa alíquota histórica que vem sendo trabalhada. E aqui a novidade do nosso modelo foi a gente modelar, na verdade, construir 8 modelos para a sociedade do Mato Grosso deliberar sobre que modelo que quer de tributação. Então, Oscar, foi muito interessante, foi um trabalho aqui de modelação, efetivamente. A gente trouxe o modelo da Nova Zelândia, que a gente chamou de 4.0, ele não tem nenhuma ST, não tem diferimento, crédito é financeiro, tudo dá crédito, restitui automaticamente os créditos, desonera completamente os investimentos, não tem nenhum benefício fiscal. Então, esse aqui, ó, é o mais simples, é o mais isonômico, mais neutro, mais transparente, mas não arrecada muito bem. Ou ele arrecada quanto for necessário, mas tem que subir a alíquota. Enfim, eu tenho um problema de base do Mato Grosso e de sustentabilidade com os custos do Mato Grosso. O segundo modelo, um pouquinho mais degenerado, ele trabalha com STs clássicas de diferimento, que é uma forma de presunção que eu começo a estragar um modelo, abandonar a realidade em favor da arrecadação. O terceiro modelo, ele trabalha com as STs, e tem o diferimento e tem a Lei Complementar 147 aplicada a ele aqui, que garante uma antecipação de receita e que faz diferença para a arrecadação, ajuda um pouco mais na arrecadação. O modelo 3.7 já não é mais crédito financeiro, é o crédito complementar, é o crédito da Lei Complementar 87. O modelo 3.3 Turbo, está turco aqui, mas leiam-se Turbo aqui, eu errei, foi um modelo eleito pelo Mato Grosso, é um modelo 3.3 com a sofisticação de créditos imediatos para bens do ativo permanente, para incentivar justamente a indústria e o desenvolvimento do Mato Grosso. Então, é esse que a gente está modelando, ele tem ST, tem diferimento para agropecuária, aplica-se o crédito da Lei Complementar 87, não tem restrição automática, depende da burocracia do fisco, e tem crédito imediato para bens ativo permanente. E aceita os convênios impositivos e autorizativos do CONFAS, previstos expressamente em lei, em decorrência da deliberação do Poder Legislativo. E eu tenho mais 3 modelos aqui que, na verdade, eles acabaram perdendo sentido em razão dessa opção, por esse modelo que está perto da arrecadação máxima, mas que mira também, querendo se aproximar um pouco mais desse modelo mais sofisticado, através da concessão dos créditos imediatos para incentivar o empreendedorismo e o investimento no Mato Grosso. A ideia é que esses modelos jurídicos aqui, na verdade, de política fiscal, quanto maior a qualidade, simplicidade, neutralidade e transparência, eu reduzo a base, deixo ela mais precisa, melhora a qualidade do imposto, mas eu tenho que aumentar a alíquota. Então, a gente teve que encontrar um trade-off aqui, e a nossa aposta é nesse modelo, a gente está quantificando para poder nos certificarmos dessa opção, e a ideia é que o Mato Grosso pode eleger esse modelo e pode migrar para o modelo ideal, o modelo da Nova Zelândia, afinal, tem muita coisa em comum entre o Mato Grosso e a Nova Zelândia. Então, a ideia é a gente trabalhar com esse modelo, que nós chamamos 3.3 Turbo. Aqui está o primeiro critério que a gente elegeu desse modelo. Ele aplica o simples, aplica a substituição tributária com a Lei Complementar 147, bastante ampla. Ele aplica o diferimento, especialmente para produtos agropecuários. Lei Complementar 87 para créditos de uso e consumo. Se eu considero a devolução automática de crédito acumulado, eu tenho que aumentar um pouco a alíquota para ter esse recurso. Então, ele não tem isso para poder viabilizar a sustentabilidade do modelo. Desonera imediatamente o investimento, que é a grande novidade, vem para o Mato Grosso, aqui a gente dá crédito automático para você quando você compra trator, pneu, investe. A ideia do Mato Grosso é, através do sistema tributário e de incentivos positivos, incentivar a indústria intermediária de algodão, soja, carne, enfim. É uma estratégia dentro da legalidade de trazer a indústria através dos fundamentos positivos do imposto. Está aqui alguns exemplos de incentivo, farelo, tal, que estão previstos nos convênios CONFAS.
todo o modelo é calcado na Constituição, nas regras da Lei Complementar 24, e atento com a súmula que está para ser votada no Supremo, ao que vem acontecendo com os governadores, Garotinho, Cabral, enfim. Acho que tem um movimento de recriação nacional do Brasil. E uma comparação do que a gente está desenhando aqui. O modelo atual do Mato Grosso, na verdade, não tem uma lei, a lei não vem sendo aplicada há algum tempo, aplica-se o regulamento, que tem 470 mil palavras. O ICMS de São Paulo, só a lei, sem contar o regulamento chega perto disso também, tem 67 páginas, 37 mil palavras. A primeira versão que a gente abriu para debate público, 3.3, que um exemplo de democracia e de processo de debate público, o governador e os secretários abriram para debate, abriram a minuta, estão recebendo várias contribuições da sociedade. Essa é uma das audiências públicas que o governador está fazendo fora do Estado para apresentar à sociedade paulista. E o que a gente está desenhando aqui, está trabalhando nas últimas semanas, tem 14 páginas, 4.500 palavras. É o que basta para identificar os critérios legais. Quanto menos palavras, temos um governador jurista, eu tenho mais lei, tenho mais legalidade, mais critérios legais, o número de palavras não garante a qualidade do nosso sistema. E aqui, uma reflexão sobre a Lei de São Paulo, que foi a base da discussão desse primeiro modelo que a gente discutiu no Mato Grosso. É a Lei 6.373, de 89. Eu chamo de um monzão 89. Então, que carros vocês tinham em 1989? Uma Belina, um Monza, um Del Rey. Então, é um monzão, na verdade. Foi feito em 89. Essa Lei de São Paulo, ela foi editada 6 meses depois da promulgação da Constituição, copiando o ICM. Ninguém teve tempo de pensar, uma lei hipercomplexa, com mais de 100 páginas. Foi construída na base do convênio com FAS 66, não havia lei complementar 87. Foi construída 8 anos antes da Lei Candir, que regulamentou tudo isso, e a lei nunca foi revista naqueles puxadinhos, mas nunca teve oportunidade de refletir. Isso reflete toda a legislação do ICMS do Brasil. Foi produzida 10 anos depois dessa lei do monzão aqui, surgiu a Lei Complementar 95, que regula como se produz leis, como devem ser os parágrafos, os artigos, que a lei só deve ter um tema. Enfim, essa lei trata de tudo, processo administrativo, organização da administração. Essa lei de São Paulo foi construída sob a inspiração, os conteúdos e definições de direito privado, e o André fez um trabalho incrível sobre isso, do Código Civil de 16 e do Código Comercial do Império, de 1850. Então, todo o conceito de mercadoria, que vem sendo aplicado modernamente à soja hoje, veio de uma regulação do século XIX. Essa lei é anterior à Lei Complementar 101, então não tem nenhuma preocupação com a lei de responsabilidade fiscal em termos de sistematização. É uma lei anterior à Lei Complementar 131, que é a Lei da Transparência, anterior à Lei dessa Informação, enfim. É um Monza. Inteirão, está aí, funcionando, está arrecadando, mas é um Monza. O que a gente está propondo para o governo do Mato Grosso, governador? A gente está propondo um Porsche Cayenne Turbo 2016. A lei do ICMS cidadão, sinta o motor, sinta a potência. 3.3 MT, do Mato Grosso. O Isaías falou, e aí, aquelas caminhonetes, tem leasing, vai pagar? Vai pagar. Então, eu pensei de colocar um Tesla aí, mas achei muito sofisticado. Assim. Você achou que esse tempo pode chegar lá? Bom, o texto legal, ele surge rigorosamente alinhado à Constituição, é todo constitucional, tudo vinculado à Constituição. Eles vão ter que se aposentar, governador, porque nessa lei não tem mais o que questionar. Aliás, a gente ficou até em crise. Depois que fez a lei, a gente resolveu virar economista e trabalhar com os economistas, porque o direito já está resolvido. Uma lei bem feita resolve muitos problemas. Então, está alinhado à Constituição, respeita a Lei Complementar 87. A grande novidade é um imposto legal, que a gente conseguiu fazer. Há anos eu ouço falar que tem que respeitar a legalidade, mas ninguém respeita, não é, Paulo? A gente conhece bem essa história.
Toda a redação dele, a Van cuidou disso zelosamente, fundada na Lei Complementar 95. Ela só trata de CMS de forma sistemática. E, alinhado, o André fez um trabalho incrível com o novo Código Civil, atualizando os usos de conceito de direito privado, alinhado à Lei Complementar, à Lei de Responsabilidade Fiscal, alinhado à lei da transparência, aliado à lei de acesso à informação, em que o contribuinte é um parceiro do fisco, ajuda o fisco a cobrar e a fiscalizar dos contribuintes. Porque, como o governador vem repetindo e vem ensinando, onde todos pagam menos. Então, dentro de um sistema como esse, que a legalidade é clara, é função de toda a sociedade ajudar a cobrar. Porque, quanto mais ela fiscaliza, menor é a carga para cada um. Na verdade, a grande carga tributária que a gente ouve, na verdade, decorre de privilégios de muitas pessoas que não pagam. Ela decorre de um processo democrático de audiências públicas e resposta voltada à simplicidade e segurança do fisco e do contribuinte, porque um bom sistema dá segurança para ambos. Algumas características dessa lei. Radical simplificação, mediante a atualização do modelo físico de incidência sobre a saída da mercadoria para o modelo jurídico de incidência. Os caras é uma loucura quando a gente analisa isso. Quando eu penso em direito, pensando em pontes, a norma incide sobre o fato, tem um plano da eficácia jurídica e depois tem um plano da eficácia social. O plano de eficácia jurídica é mais simples, mas é mais abstrato. E a tradição é que os fiscais se apegam não ao jurídico, mas ao concreto, à eficácia social. Então, quando eu vendo a cadeira, ele só consegue ver o fatirador na saída da cadeira. E se a cadeira não sai, trava tudo, porque dá a impressão que não houve negócio jurídico. Então, é uma perspectiva sobre o direito que pega só a exteriorização do direito. E isso cria uma hipercomplexidade, porque todo fisco começou a acreditar que o fato gerador é justamente a saída da mercadoria e não a operação jurídica de transferência de propriedade. Então, a gente detectou claramente que não dá para fazer uma legislação simples se eu não mudo a análise do fato gerador. E existe uma maluquice nas legislações em que eu defino a incidência da norma e depois eu vou me referir ao momento da exteriorização da incidência da norma, como se o direito tributário pudesse fazer essa cisão entre tempo e espaço. Então, o que a gente fez, e para simplificar a legislação, foi juntar, na verdade, nessas hipóteses, a constituição jurídica dessa operação, unindo tempo e espaço, e os critérios de aplicabilidade devem ser feitos por regulamento que serve justamente para aplicar a lei. Então, essa é uma grande revolução dentro desse modelo que a gente está propondo e que permitiu uma radical simplificação do modelo. Ou seja, é mais simples. E, para os agentes fiscais, Pedro, Maranca, é muito mais sofisticado. Em vez de fiscalizar a fronteira, o caminhão, fiscalizar as operações jurídicas, os contratos jurídicos, é um outro trabalho mais sofisticado de inteligência. Radical simplificação pela nova sistemática de aglutinar a estrutura e incidência em um só capítulo, no lugar de pulverizar aspectos da incidência. Foi uma novidade para nós também, governador, a gente trabalhando com a lei e falando, poxa, a gente não consegue entender isso. E, na verdade, em homenagem ao seu Adelino, eu tenho que confessar, eu, a Vanessa, o André, o Cabreira, a gente falou, vamos fazer pelo menos uma lei tributária. Se o seu Adelino não entender, tudo bem, mas pelo menos a gente tem que entender. Porque eu fui juiz do TIT, trabalho há 20 anos, parei até dar aula de vergonha que eu não consigo explicar o ICMS. Então, eu falei, pelo menos agora, vamos fazer o ICMS que eu entenda, que eu consiga explicar. E que tenha orgulho dele. Então, essa foi uma grande novidade, e a gente se deu conta que tem uma lógica no ICMS que é mais ou menos o seguinte. Eu chamo 15 amigos para uma festa na minha casa, daí vem com uma metralhadora e mato todo mundo. Eu tenho que guardar os corpos. O que eu faço? Sistematicamente, eu esquartejo todos os corpos. Daí eu pego uma caixa e coloco das cabeças, junto às cabeças. Daí pego outra caixa, coloco dos braços direitos, e coloco todos os braços direitos. Daí outra caixa dos braços esquerdos. Depois das pernas direitas, das pernas esquerdas. E aí eu sistematizei. Está tudo ali perfeito. Aí tem que aplicar a lei, tem que remontar o Martus. Daí eu vou pegar a cabeça do Martus, perna do Ziel, pé do Honda, enfim, é uma máquina de produzir Frankensteins. E é toda uma sistemática que sistematiza a cabeça, perna, braço,
E a gente vê a legislação, é um desespero. Vem assim, da incidência, 20 hipóteses. Do faturador, mais 30 hipóteses. Do contribuinte, mais 10 hipóteses. Da responsabilidade, 200 hipóteses. E ninguém fala como é que junta isso. Então, na verdade, eu preciso semanticamente, mas não dou a informação sobre a estrutura. Então, a gente mudou isso, e a Van teve um trabalho incrível junto com o Isaías. A gente construiu do imposto sobre circulação de mercadorias. Qual que é o faturador? Quais são as não incidências constitucionais? Quais são outras incidências? Quais são as isenções? Quais são os contribuintes? Quais são os responsáveis? Acabou. São 3 páginas. Daí vem do imposto sobre transporte, problema de frete, do faturador, dos contribuintes, da alíquota, base de cálculo, responsáveis, isenções. 1,5 página. Acabou. E aí a gente se deu conta que tinha isso, mais alguns... E acabou a legislação, uma legislação simples e detalhes. E o arbitramento? O arbitramento diz respeito a ficções e constituições de prova e realidade para aplicar a lei corretamente. Então, não preciso colocar o arbitramento na lei. O arbitramento pode ser matéria de regulamento. Agora, se o arbitramento não estiver de acordo com a lei, o arbitramento é inválido. Ele tem que se adequar à lei. Ou seja, todo o sistema e a realidade se adequam à lei, não a lei se adequa à realidade, como foi a prática tradicional desses impostos. Então, essa foi uma radical simplificação que se deu por essa mudança de sistemática. Foi toda informada. A cada decisão, a gente sempre levou em conta simplicidade, isonomia, neutralidade e transparência. Princípios jurídicos expressos, a gente colocou, são valores dessa lei, e toda interpretação deve seguir. Simplicidade, isonomia, neutralidade e transparência. Um artigo 3º que fala dos princípios, e a grande novidade, o primeiro princípio é da legalidade. Essa lei respeita a legalidade. Tudo que for disciplinar ICMS tem que estar dentro dessa lei. E aí, a gente foi constituindo isso, e é como uma ideia de... Oscar, de princípios fundantes da lei, ou seja, eu estabeleço uma pauta de valores, uma pauta de princípios que toda aplicação da lei deve seguir. Uma radical simplificação da responsabilidade, que eu aprendi com o André, que é uma ideia de garantia, por hipótese do CTN. A coisa é assim, na lógica das leis produzidas nos últimos 50 anos, o contribuinte é o vendedor da mercadoria. Daí vem, aqui o contribuinte tem mais 10 contribuintes, aí vem da responsabilidade. Se o vendedor não pagar, fica responsável o comprador. Aquela coisa a ideia do como é que chama? Financiador, do fiador. Então, cria o constrangimento do comprador. E o comprador não pagar, paga o transportador. Se o transportador não pagar, paga o cara que fez o transporte. Se não pagar, paga o armazém. Se não pagar, paga o porteiro do prédio onde aconteceu a operação. Se não pagar, paga o vizinho. Ou seja, todo mundo é obrigado a pagar, todo mundo é responsável a pagar, menos o fisco. É obrigado a cobrar de quem tem que cobrar. Então, a gente vê uma lógica de responsabilidade em que eu crio uma dispersão da responsabilidade e onde eu tenho 30 sujeitos responsáveis pela mesma operação, eu não tenho nenhum responsável. E a gente vai ler a legislação, eu não consigo saber quem é obrigado a pagar e, certamente, o fisco não sabe de quem ele deve exigir isso. Resultado, ele lavra outra infração contra os 30 e não recebe de ninguém. Então, essa é a lógica que a gente tem numa legislação que não pensa a legalidade, é muito vinculada à praticabilidade dessa legislação. A gente acabou com isso. Quem tem que pagar é o contribuinte, o fisco tem que cobrar do contribuinte, o contribuinte só, e as demais hipóteses de responsabilidade é por sucessão, infração, de terceiros, que são reguladas pelo CTN. Com isso, a gente eliminou umas 10 páginas de legislação. Mudança do paradigma do crime do paradigma do serviço prestado para o contribuinte. A gente tem uma tradição dentro da administração tributária de tratar o contribuinte como se fosse um criminoso. Então, a ideia é mudar esse serviço, que a administração tributária tem que aplicar a lei e tem que tratar bem o contribuinte. E que tem que facilitar a operação dele pagar imposto. É muito curioso que eu trabalhei em São Paulo como juiz, então os tipos eram não pagou o ICMS, multa de tanto, não pagou o ICMS, multa de não sei de quanto. Um dia eu falei, eu não consigo entender isso.
sempre fala que não pagou ICMS, fala a multa, fala a qualificação da infração e da multa, mas nunca vinha motivado por que tinha que pagar ICMS. Então, é uma tradição tá preocupado em qualificar a infração, em qualificar o tipo, mas não está preocupado em qualificar o tributo, está preocupado em prender o sonegador. Mas, para ser sonegador, eu tenho que saber antes se eu tenho que pagar ou não tenho que pagar o tributo. Tem que saber qual que é o critério para pagar. Então, essa é uma lei que não está preocupada em prender sonegador. Está preocupada em identificar o contribuinte e cobrar o tributo devido. Então, é uma radical mudança desse perfil de lei e de legislação. Na lei tradicional de São Paulo, há uma grande preocupação com a dosimetria da pena. Então, eu tenho mais de 100 tipos penais que não são utilizados. É utilizado o último, que fala assim, nenhuma das anteriores, daí se aplica sempre esse. Então, a percepção que eu tenho que fazer a dosimetria, esse calçou nota fiscal, ele fez isso com dolo, fez isso com simulação, fez com maldade, fez com má intenção, e aí eu vou graduando a pena, e eu nunca consigo aplicar. Então, a gente acabou com isso, saiu de 100 tipos penais para apenas 3. Então, tem 3 hipóteses. Não pagou o tributo devido, não cumpriu a obrigação acessória, se creditou indevidamente, com multas moderadas. Acabou essa complexidade, que na prática não funciona, só facilita e ilustra a vida de advogados. Radical simplificação das delegações para regulamento. A cada página tinha 3 delegações para regulamento. Na lei de São Paulo tem mais de 40 delegações para regulamento, tudo vou delegando para regulamento. E, na prática, daí fica qual é o fato gerador? O fato gerador é a operação da circulação de mercadoria e o valor da operação é a base de cálculo. Mas também pode ser o arbitramento do fiscal ou, então, a pauta do fiscal. Não tem sentido eu ter 3 bases de cálculo. A base de cálculo é o valor da operação e, no regulamento, eu vou definir pauta, ficção, para aplicar o valor da operação, que a lei definiu. Então, o trabalho do fisco é regulamentar a lei, não é adaptar a lei ao regulamento. Então, há uma mudança muito diferenciada e, dentro da nossa proposta, a gente saiu de 40 delegações para só uma. Van, você tem aí qual que é a redação que vale a pena? Ficou tão bonita essa redação aqui. É o artigo do regulamento. Esse vale a pena, porque o único dispositivo que trata sobre regulamento, que a gente está propondo, não é? Capítulo 9, exercício do poder regulamentar. O Poder Executivo, em conformidade ao disposto no inciso 4 do artigo 84 da Constituição Federal, editará regulamento para garantir a fiel execução desta lei, ficando sua validade condicionada ao atendimento dos valores, isonomia, simplicidade para o contribuinte, transparência, aos princípios, legalidade, estão todos ali, e aos critérios legais definidos por esta lei. Ponto. Acabou, governador. Então, eu dou amplo poder regulamentar, entrego para o fisco, tal, é competência sua executar a lei. Agora, só tem um limite, a lei. E quem define a lei é o legislativo. Então, essa foi uma das grandes novidades que a gente tem aqui. Ampla transparência e controle social. A ideia é que consultas são abertas, autos de infração são abertos, arrecadação são abertos, como recomenda a lei de acesso à informação. E aí, quem não pagar com o Mato Grosso não tem problema com o fisco, tem um problema com a sociedade no Mato Grosso. Porque no Mato Grosso, onde todo mundo paga menos, não é, governador? E benefícios fiscais alinhados com a Constituição, a lei complementar e a lei de responsabilidade. Vem para o Mato Grosso, o futuro é promissor. Tem, segundo Isaías me ensinou, mais efeito dinâmico na economia e atração de investimento. Tenho mais consumo, tenho mais arrecadação, mais desenvolvimento econômico, mais indústria, mais comércio, mais exportação, mais IPI, mais imposto de renda, mais repasse do Fundo de Participação dos Estados, mais eficiência para as empresas, tenho mais eficiência para o fisco, valorização do auditor fiscal, porque no Mato Grosso tem lei, tenho mais segurança jurídica, tenho menos custo de adequação,
Tenho menos contencioso, porque o paradigma aqui é cobrar o tributo, não é ficar prendendo quem está contribuindo com o Estado. Capturo a economia informal e crio um ambiente de negócios e livre concorrência. Vem para o Mato Grosso, paradigma da legalidade nacional. No Mato Grosso se respeita a legalidade, que, aliás, está na Constituição, artigo 5º, 150. A novidade é um Estado e um imposto que respeita a legalidade, que eu nunca vi na minha vida. A alíquota uniforme em conformidade com a Constituição, que preserva o valor da igualdade. A não cumulatividade está prevista na Constituição, e o Mato Grosso respeita a não cumulatividade nos limites da Lei Complementar 87, Lei Candir. No Mato Grosso não incide imposto sobre as exportações, porque está na Constituição que não incide sobre as exportações. Então, cumpre a regra constitucional. Vem para o Mato Grosso não onera investimento e quer que as indústrias venham para o Mato Grosso não para ter incentivo fiscal, mas para poder gozar de um ambiente de negócios favorável, onde tem legalidade, onde o contribuinte é favorado e o cidadão também. Vem para o Mato Grosso. Aqui a gente respeita a federação, que, aliás, é cláusula pétrea, e eu tenho regras específicas proibindo qualquer distinção de mercadoria em função da sua origem. Vem para o Mato Grosso, aqui tem transparência para o contribuinte, que, aliás, está no artigo 150, parágrafo 5º da Constituição também. Vem para Nova Zelândia. Ixi, eu estou confundindo sempre agora Nova Zelândia com Mato Grosso. Antes eu confundia com Mato Grosso do Sul. Agora, mas ainda... enfim, vem para o Mato Grosso. Aqui eu tenho transparência, cidadania e controle social da administração tributária, que, aliás, está previsto na Constituição. As únicas exceções é soberania nacional e calamidade pública para justificar sigilo. Não é o caso. Vem para o Mato Grosso, aqui a gente está trocando os incentivos fiscais atuais, que estão na tributação, e levando para incentivos legais que estão no orçamento público. Há um movimento de transição para isso, a gente conhece o PRODEIC, conhece as restrições, então há um processo inteligente de movimento por essa troca de incentivos, mas é importante ter um norte. Vem para o Mato Grosso. Aqui nós simplificamos as obrigações acessórias, porque se o fato gerador é o contrato, eu não tenho que ficar medindo o sino, o caminhão, a saca, a exportação, e criando múltiplas obrigações acessórias para o contribuinte. Vem para o Mato Grosso, aqui a gente tem devido processo legal, que, aliás, está na Constituição também. Ou seja, primeiro, não tem contencioso, tem muito pouco contencioso, porque aqui tem lei. E o que tiver de contencioso vai respeitar o devido processo legal. Vem para o Mato Grosso, aqui a gente vai ter uma transição segura e informada de um modelo para o outro. Enfim, fazendo uma comparação entre os dois modelos, entre o Monza Inteirão, 89, e o ICMS Cidadão 3.3 Turbo. Uma lei moderna, simples, sistematizada e concebida para transmitir segurança jurídica e criar ambiente de negócios. Legalidade plena. Aqui eu não consigo albergar nesse modelo aqui, que ele tem que trabalhar com decreto o tempo todo. Enfim, não tenho. Esse modelo eu tenho. Segue as regras de redação da Lei Complementar 95. Aqui não, porque foi criado em 89. Esse modelo eu tenho. Segue lei, transparência e laia. Aqui não, aqui eu sigo, e a gente está todo preocupado em alinhar as informações para poder criar esse ambiente saudável de informação. Está vinculado ao Código Civil? O modelo 89 não. Nem conheci esse código, foi criado por um conceito de mercadoria do século do Império. Esse está alinhado com o novo Código Civil. Incidência jurídica, esse não, trabalho com incidência física, que causa uma hipercomplexidade do sistema. Aqui, a incidência é jurídica, eu tenho que discutir contrato e discutir validade do contrato. É uma outra sofisticação de fiscalização e de incidência. Sistemática integrada materialmente, não. Aqui eu divido da cabeça, dos braços, das pernas e crio hipercomplexidade na interpretação. Nesse, está todo sistematizado em função dos critérios materiais. Nesse não tem valores e princípios, aplica-se difusamente os da Constituição. Aqui eu elejo os valores e princípios aplicáveis à lei. Aqui eu tenho responsabilidade e garantia, que todo mundo é responsável e ninguém é responsável. Aqui não. Aqui eu tenho focos de responsabilidade claros e alinhados com a legislação complementar. Aqui eu tenho mais de 100 infrações.
Aqui eu tenho 3. É muito mais simples, tem simplificação das infrações. Aqui, porque eu trabalho com modelo físico, eu tenho muitas obrigações acessórias. E sempre onerando o contribuinte. Aqui não. Aqui eu trabalho com modelo físico, eu tenho que abrir as informações que sejam necessárias e toda a criação de nova obrigação acessória deve respeitar o princípio de simplificação para o contribuinte. Nesse modelo aqui, eu tenho muitas delegações para regulamento, 40. Nesse aqui eu só tenho uma que eu acabei de ler para os senhores. Enfim, governador, que ICMS a sociedade matogrossense deseja? Vem para o Mato Grosso, o pessoal de São Paulo aqui já está falando para o senhor, vem para São Paulo, governador, vem para São Paulo.